Deixe tudo para trás. Só não deixe de seguir a Jesus. Me diz uma coisa, você estaria disposto a deixar tudo, a deixar qualquer coisa para trás, para seguir uma direção clara de Jesus para a sua vida? Eu me lembro que quando eu entendi o meu chamado pastoral e eu comecei a ter essas conversas e comecei a falar para as pessoas sobre a minha decisão de deixar a faculdade, na época eu estava fazendo a faculdade de engenharia e entendi que o senhor estava me convidando, me convidando não, né, me convocando a deixar essa faculdade, a direcionar o meu caminho, direcionar os meus passos para o seminário, para o ministério pastoral. Uma das coisas mais difíceis era ter essa conversa com as pessoas e dizer, olha, eu vou deixar a faculdade, vou trancar, vou abandonar a faculdade de engenharia, eu entendo que Jesus está me chamando para o ministério e não faz sentido eu continuar aqui, então eu estou trancando, vou para o seminário, vou me dedicar exclusivamente para o ministério. Uma das conversas mais difíceis de ter foi essa, especialmente e dentro do ambiente da igreja, com pessoas próximas e com pessoas dentro do ambiente da igreja, e dizer que eu estava abandonando a faculdade, que eu estava deixando aquela carreira, aquela profissão que eu vinha trilhando até ali, ainda na fase de formação, mas deixar aquele caminho, deixar uma faculdade federal onde eu não pagava mensalidade, onde tanta gente queria entrar, onde eu tinha sonhado e tinha trabalhado tanto tempo para conseguir entrar, e tanta gente queria e não conseguia, e eu estava ali, estava estudando uma federal, poderia terminar o curso, terminar engenheiro e trilhar uma jornada de profissional. A ideia de deixar aquilo que parecia garantido, aquilo que parecia mais promissor, para seguir uma direção completamente impensada e que parecia tão mais desafiadora, tão menos promissora, soava absurdo para todo mundo. Eu não vou dizer que não soava também para minha cabeça, para mim também foi difícil chegar a essa conclusão, entender que esse era o caminho, não foi uma escolha fácil, não foi uma decisão tranquila, mas me chamou a atenção ver o quanto isso também foi difícil, especialmente difícil para que as pessoas que conviviam comigo dentro do ambiente da igreja entendessem. Eu ouvi muitos conselhos de muitas pessoas que diziam, não, Mateus, mas olha, você não precisa deixar, termina o seu curso, primeiro pega o seu diploma, vai ser engenheiro, vai ganhar seu dinheiro, arrumar o seu trabalho, sustentar sua família, depois, lá na frente, quando você já tiver com tudo certo, trabalhando, ganhando dinheiro, lá na frente, com os filhos crescidos, você pode pensar nisso. Lá depois você pode pensar no seminário, estudar, e você pode ser um engenheiro e você pode ajudar na igreja. Você não precisa ser pastor para servir, você pode ter sua profissão, ter sua família, ter as outras coisas, e você pode ajudar na igreja de alguma forma. E eu entendo que para essas pessoas isso viesse talvez de um bom coração, pessoas que queriam o meu bem, que estavam preocupadas com as incertezas da vida pastoral, com as dificuldades, os desafios da vida do ministério, e eu entendo que na cabeça deles isso viesse de um coração bondoso. A gente quer o seu bem, não faz isso, é muito arriscado, não vai abrir mão do seu futuro assim por algo incerto. Mas eu sabia, eu entendia, eu tinha essa convicção, eu carregava essa convicção no coração de que Jesus estava me chamando para esse destino. Como é que eu poderia dizer, não, Jesus, eu não vou deixar não, eu vou me garantir primeiro e depois eu vou. Eu me lembro que no seminário, eu ouvi muitos testemunhos, muitos mesmo, porque tinha muita gente na turma do seminário que já estava numa fase assim mais meio para o fim da vida. Gente que já estava ali próximo da aposentadoria, alguns já aposentados, outros próximos da aposentadoria, e que vez ou outra compartilhavam na sala, olha, eu sei do meu chamado desde a juventude, desde jovem, eu sei que Jesus me chamou para o ministério, mas eu escolhi trabalhar, eu casei, tive que cuidar dos filhos, tive que cuidar da família, fui cuidar da empresa, e agora que os filhos estão crescidos, estão saindo de casa, eu estou para aposentar, eu resolvi dedicar então e fazer o seminário para dedicar o resto do tempo que eu tenho. E olhando para esses testemunhos, eu só me lembrava dos conselhos que eu tinha recebido e de que aquilo poderia ter sido o meu destino se eu não tivesse sido firme e tivesse assumido o compromisso com Jesus de, naquele momento, interromper tudo para seguir o chamado dele para a minha vida. Olhando para aqueles irmãos que, claro, poderão sim ainda servir, talvez estejam servindo a Jesus nesse momento, mas quantos anos perderam, quantas oportunidades deixaram, os anos mais
valiosos da sua juventude, de força, de vigor mesmo, que poderiam ter dedicado para o trabalho, dedicaram para outras coisas, para correr atrás das riquezas desse mundo, de outras coisas, e não para cumprir o propósito que eles tinham convicção de ter, o chamado que eles sabiam que tinham recebido de Jesus. Deixaram, não deixaram os seus outros planos para seguir Jesus e acabaram perdendo as oportunidades mais importantes das suas vidas. Por isso, hoje, diante da nossa leitura, eu quero convidar você a refletir sobre isso. O que é que você tem que deixar para cumprir o plano de Jesus para a sua vida, o propósito de Jesus para a sua vida? Irmão, deixe tudo, deixe qualquer coisa para trás, só não deixe de seguir a Jesus. Hoje nós lemos o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E nesse capítulo 4 nós temos alguns acontecimentos marcantes, importantes. Nós temos no início e a maior parte desse capítulo retratando a tentação de Jesus, quando Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para que fosse tentado. Jesus é tentado pelo diabo, mas ele permanece, apesar das tentações, ele permanece fiel ao Senhor e firme na palavra, no entendimento da palavra, ele resiste àquelas tentações. E nós temos então, a partir do versículo 12, o início do ministério de Jesus. Depois da prisão de João Batista, Jesus então sai de onde ele estava e volta para a região da Galiléia, se muda, saindo de Nazaré, se mudando para Cafarnaum, e ali ele então inicia o seu ministério, inclusive cumprindo profecias ditas a respeito do Messias, é o que Mateus vai colocar. No trecho final, a partir do verso 23, nós temos Mateus retratando que, à medida que Jesus se tornava conhecido, gente de todo canto, de todos os lugares, de cidades das mais distantes, vinham, traziam seus doentes para que Jesus os curasse, e Jesus curava gente de todo tipo de enfermidade, das mais diversas, qualquer que fosse a enfermidade, Jesus os curava. Isso fez com que ele ganhasse muita fama e fosse conhecido, e cada vez mais pessoas viessem para vê-lo, viessem para conhecer e quisessem ouvir o que ele tinha para ensinar. Mas para essa reflexão eu quero focar no trechinho do verso 18 ao verso 22, quando o texto nos diz assim: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes no mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato. Deixaram tudo para trás, o barco e o pai. Pedro, André, Tiago e João. 4 discípulos, que viriam a ser 4 dos apóstolos de Jesus. Irmãos que deixaram tudo para trás e deixaram de pronto, de imediato, ao ouvirem o chamado de Jesus. Venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Acho interessante a ênfase que Mateus nos dá ao dizer que Pedro e André, eles jogavam a rede no mar, eles estavam jogando as redes no mar, eles estavam pescando, mas não era por passatempo, não era só para ter um petisco do dia, não, eles viviam da pesca, aquela era a profissão deles. Ao deixarem as redes, ao deixarem os barcos, ao deixarem aquela atividade que faziam, eles estavam deixando não um passatempo de final de semana, eles estavam deixando a sua profissão, o seu ganha-pão, aquilo que eles faziam para viver, para seguir a Jesus num convite que provavelmente no primeiro momento não fez nenhum sentido na cabeça deles. Venham e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de gente. Que convite é esse? Eles com certeza não faziam a menor ideia de tudo que estava por vir. Não faziam ideia de tudo que viveriam andando ao lado de Jesus, de todos os milagres, de todos os sinais, de todos os ensinos, de todo o sofrimento, também de todas as alegrias, de todo o ministério que eles iriam experimentar, as curas, os sinais, a oportunidade de testemunhar de Jesus, as perseguições que sofreriam por testemunharem de Jesus. Naquele dia, naquele primeiro momento em que foram chamados para segui-lo, eles não faziam ideia do que estava pela frente. A única coisa que eles sabiam é que não podiam deixar de seguir a Jesus. Se dispuseram a deixar tudo para trás, deixar inclusive o que eles tinham de mais precioso, de mais rico, porque de fato era o que dava para eles dinheiro, sustento.
deixaram toda a certeza, deixaram toda a conveniência, deixaram as garantias, aquilo que lhes trazia prosperidade, na medida do que pudessem ter. Deixaram tudo, porque o Mestre os convidou, os convocou. Venham e sigam-me. Eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor para vocês. O texto diz que eles fizeram isso de forma imediata, sem pensar duas vezes. Deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. Hoje, nessa reflexão, eu quero desafiar você, irmão, a deixar tudo para trás, a deixar qualquer coisa que você tenha que deixar para trás. Só não deixe de seguir Jesus. Independente de qual seja o chamado do Senhor para a sua vida, talvez Jesus está te chamando para um ministério, como Ele me chamou. E talvez você venha resistindo e venha dizendo, não, Jesus, agora não, eu estou novo, está cedo, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Se Jesus está te chamando agora, irmão, se Jesus está te chamando e talvez você tenha resistido, deixe. Ouça o chamado de Jesus. Se você tem essa convicção, ouça o chamado do Mestre. Porque quando Ele nos chama a segui-lo, nós certamente não nos arrependeremos de segui-lo. Mas talvez Jesus está te chamando para outras coisas, ou Ele está exigindo que você deixe para trás outras coisas. Talvez o seu desafio seja o de deixar para trás a ganância, o desejo por trabalhar incansavelmente e ser rico. Talvez Jesus esteja te desafiando a uma vida de simplicidade, para dedicar o seu tempo, não para ganhar dinheiro, para ser rico, mas para servir e amar as pessoas da sua igreja, para dividir aquilo que você tem com os outros, para se dedicar de forma mais profunda no cuidado com a sua família. Talvez o Senhor esteja te chamando para deixar a sua vida de pecado, para deixar essa vida de apego aos seus prazeres mais carnais, humanos. Seja o que for que Jesus esteja te pedindo, te chamando a deixar para segui-lo. Nada é mais precioso do que seguir Jesus. Deixe qualquer coisa para trás, não hesite. Tudo vale a pena ser deixado de lado, se for para seguir a Jesus. E nessa jornada, lembre-se de que o nosso Senhor não pede de nós nada que antes de tudo Ele não tenha entregue. O nosso Senhor, antes de tudo, entregou a si mesmo, entregou a sua própria vida, entregou abriu mão dos seus próprios prazeres para cumprir o propósito do Pai. O início desse capítulo 4 nos coloca diante de Jesus ali no deserto, vencendo as tentações, abrindo mão dos seus próprios desejos, da sua própria vontade física, sua necessidade física de pão, abrindo mão do seu desejo talvez de ser grande, de ser importante, de impor o seu poder diante daquelas pessoas, se lançando ali no templo e sendo admirado por todos aqueles religiosos ali, ou de dominar por todos os reinos da terra, que foram as tentações que o diabo colocou diante dele. Ele abriu mão de si, das suas vontades, dos seus desejos, das suas ambições, de tudo, para cumprir o propósito do Pai, que o levaria a uma jornada longa, sofrida, um ministério repleto de desafios, de pregação, de perseverança, que terminaria na cruz. Mas Jesus se submeteu, abriu mão de si, abriu mão de quem ele era, abriu mão da glória que ele tinha, para se fazer homem, e sendo feito homem, se fez servo e foi obediente até a morte de cruz. Ele, antes de tudo, abriu mão de tudo para cumprir o propósito do Pai, para alcançar a mim e a você, para nos dar a vida. Você pode deixar o que você tem, esse pouco que você tem, comparado a tudo que Jesus tinha nas suas mãos. Você pode muito bem deixar isso para seguir a Jesus e ser fiel ao chamado dele para a sua vida. Nesse dia de hoje, convido você então para essa reflexão, a pensar naquilo que você tem colocado acima de Jesus na sua vida e a tomar uma decisão, decidir profundamente e de pronto entender que nada é mais importante, pode ser mais importante na sua vida do que seguir Jesus e fazer e cumprir o propósito dele para a sua vida. Pare de colocar Jesus num canto, pare de colocar Jesus de lado e a deixar as coisas de Deus como sendo as últimas, como sendo a última prioridade da sua vida. Nada deveria ser mais importante do que seguir a Jesus. E esse é o desejo, é a oração que eu tenho para a sua vida. Que você possa entender e que você possa viver a alegria de ter Jesus em primeiro lugar, conduzindo a sua vida. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica aqui na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e volta. A cada dia nós lemos um novo capítulo do Evangelho de Mateus, a cada leitura uma nova reflexão. Que Deus te abençoe.